né? Justamente nessa área, uma pousada, tá? E aí, Salan, cara, eu tenho um funcionário aqui e tudo mais, mas não assina a carteira não. Mas por quê? Não, porque o cara trabalha aqui só 3 dias na semana. Isso é muito Isso. comum em pousadas, né? É, O cara aqui, trabalha aqui em ali Itarema é demais é, isso. quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, ou o cara trabalha só algumas horas por dia. Tá, e onde é que tá o problema? Ele disse, não, mas é porque ele trabalha assim, não dá pra assinar carteira assim. Quem disse? Lógico que dá. O contrato de trabalho, né, a carteira de trabalho é muito clara. Você vai identificar quem é o empregador, qual é a função que ele vai trabalhar e qual é o salário que ele vai receber. O salário, quando você vai assinar a carteira de um funcionário, você não precisa assinar a carteira com salário mínimo. Pode ser menos do que o salário mínimo? Pode, desde que o que ele vai ganhar seja proporcional ao salário mínimo. Como é que é isso, Alan? Se o cara trabalha só meio expediente por mês, ele pode receber só R$ 759. Metade. Alan, mas na metade do salário mínimo, ele não pode. Se o cara não pode ganhar menos que o mínimo, pode, porque ele trabalha proporcionalmente, meio expediente, meio salário. É proporcional ao salário mínimo. Uhum. Alan, mas ele só trabalha 3 horas por dia. Ele pode? Pode. Você pode assinar a carteira de funcionário por mês, por semana, por dia ou por hora. Ah, o cara trabalha aqui só 2, 3 horas por dia, ou às vezes ele vem, por exemplo, eu tenho um garçom, mas ele fica aqui da hora de abrir, não tem hora para sair. Beleza. Você coloca no contrato dele que ele vai trabalhar X valor por hora e você vai controlar as horas de trabalho dele por mês e no final do mês você vai prestar conta. Ó, ele trabalhou tantas horas, vai receber tantos. Porque então, esses dois que eu lhe falei, né? Esses dois pontos, tanto o que recebe pelos 10% como ele recebe na diária, ele também, qualquer hora, pode colocar o cara na justiça. E se o, Então ele também. se o empregador pegar, por exemplo, eu tenho um garçom que o cara trabalha é, pelos 10%, né? Sim. Beleza. Então eu vou colocar lá na carteira dele lá o quê? Salário contratado, salário lá acertado. Comissão de 10% ou, né, enfim, 10%, 8%, 7% sobre o faturamento dele, sobre o que ele vendeu. Por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha assim. O cara controla todo mês lá no sistema o que o garçom vendeu. Tá aqui, atendeu tantas meses. O cara vendeu R$ 30.000 de todos os clientes que ele fechou. Beleza. Tá lá o controlezinho, 10% ele vai ganhar 3 3 mil mil. reais. Alan, mas o movimento do mês foi fraco. Aí o 10% do cara só deu R$ 1.000, porque só vendeu 10 mil, só deu R$ 1.000. Aí como é que faz? Tem a história do Ele vai ganhar mínimo. 100 aí? Não. Se o cara vendeu 10 mil, ele vai ganhar 10%, vai ganhar 1.000, né? Aham. Mas ele não pode ganhar menos que o salário mínimo, não é isso? Aí a Sim. empresa vai completar os 518, porque ele não pode receber menos que o salário mínimo. Ah, É o chamado entendi. mínimo garantido. Ah. Então, você não vai pagar salário mais comissão. Uhum. Você vai pagar o quê? Você pode pagar o percentual desde que você é, desde que ele não receba menos do que o salário mínimo. E se ele ganhar mais, ele vai ganhar só a comissão, 2.000, 2.500, 3.000, é o que ele produzir. Existe uma Perfeitamente. forma de fazer um contrato com o funcionário, um contratozinho, ir lá no escritório, eu quero fazer um contrato aqui com este funcionário, você vai trabalhar para mim 5 meses ou 6 meses, e faz um contrato sem ser carteira assinada? Não. Tem que estar assinado. Quando você fala Ah, empregado, vínculo empregatício, tem que ter a carteira assinada. Não existe, o empregado com um contrato, isso não existe, tá? Até para desmistificar isso, porque já vi muitas pessoas pegar e fazer isso e o só cara no na poder hora se público, no espreme. caso. O poder público pode fazer porque aí ele tem a história do comissionado, o contratado é outra seara, Uhum, né? uhum, Mas aí, porque poder público, você só pode trabalhar poder público se for através de concurso. sim. Mas você tem os comissionados, tem os contratados, e às vezes algumas prefeituras, com o tempo, tem a empresa, né? E em algumas situações você pode ter o contrato, mesmo sem ter, né, licitação. Então é uma seara diferente da área comercial, Sim, né? Mas na área comercial, quando existe o vínculo empregatício, você tem que assinar a carteira, entendeu? entendi. Então não tem para onde Ele pode fazer até o contrato por tempo correr. determinado. Se Alan, eu tenho um cara aqui que eu vou trabalhar com ele durante 6 meses, porque vou pegar os casos aqui de Itarema, né? É alta temporada. É 6 meses trabalhando, 6 meses é fechado. Você pode fazer um contrato por tempo determinado. Ele vai ter um período para acabar, mas tem que assinar a carteira.